deles eleito eventualmente sob a direção do próprio Cristo. Ora, nós lemos no mesmo capítulo 1 que, juntamente com os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, estavam reunidas as mulheres, as Marias e outras mulheres que acompanharam Jesus durante o seu ministério. Elas estavam ali, estavam disponíveis. Eram mulheres que haviam trabalhado junto com Jesus, haviam servido a Jesus com seus bens. A própria Maria tinha sido a primeira a anunciar o Evangelho. Quem, mais do que ela, teria direito a ocupar o lugar de Judas? Entretanto, os apóstolos se reúnem e, sob a orientação do Espírito Santo, e seguindo os passos de Jesus, escolhem um homem para o lugar de Judas. Mais adiante, ocorre a primeira dificuldade na igreja. A igreja primitiva, a igreja apostólica, ali em Jerusalém. O Espírito de Deus veio sobre a igreja multiplicou-se de uma forma extraordinária. E aí, é claro, toda vez que a igreja cresce, crescem também os problemas, né? Nós sabemos disso. Até aquela altura, os apóstolos, eles não somente se dedicavam à oração e à pregação da palavra, mas eles administravam também a igreja, enquanto instituição com uma faceta social. Porque os membros da igreja têm as suas necessidades sociais também. E aí surge uma reclamação das viúvas dos cristãos gregos contra as viúvas dos cristãos que eram dali, de Jerusalém, de que elas estavam sendo omitidas na distribuição diária de comida. Porque a igreja tinha uma obra social muito grande voltada para as viúvas. Surgiu essa murmuração dos helenistas, de que as viúvas deles estariam sendo omitidas em favor das viúvas dos judeus. Então, o que os apóstolos fazem? Eles reúnem toda a comunidade e eles então dão a seguinte determinação para a comunidade: elejam de entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste importante negócio. Existe alguma dúvida se ali nós temos a formação do primeiro grupo de diáconos? Eu, pessoalmente, acredito que ali nós temos a instituição dos diáconos. E é interessante que na hora de escolher pessoas que cuidariam, administrariam a coisa da igreja, os recursos da igreja, no tocante a mulheres, pense bem, a princípio, ou assim, à primeira vista, quem seriam as pessoas mais indicadas para cuidar de viúvas? Mulheres qualificadas para isso. Entretanto, a orientação dos apóstolos qual foi? Escolham 7 homens que sejam capazes. E aí os apóstolos se reúnem, impõem as mãos sobre os 7, e eles são ordenados e instalados para cuidar desse importante negócio. Por estes motivos, eu acredito que a liderança na igreja, ela tem que ser exercida por homens cristãos qualificados. Pelo fato do próprio Senhor Jesus ter sido o que ele foi, pelo fato de que ele escolheu 12 apóstolos, pelo fato de que estes apóstolos, em 2 ocasiões, quando tiveram que constituir liderança, eles seguiram o mesmo modelo de Jesus. Homens cristãos qualificados. Eu não vejo por que a igreja deveria abandonar o padrão que foi exercido pelo Senhor Jesus. Por esse motivo, então, por estes motivos, eu acredito que a igreja, na hora de eleger, de constituir aqueles que haverão de lidar com o rebanho, de cuidar do rebanho, a igreja deve procurar homens cristãos que sejam qualificados para esse ponto. Vocês estão notando que eu estou batendo no ponto de que ele tem que ser qualificado. Porque não basta ser homem apenas, e não basta ser homem cristão, tem que ser homem cristão qualificado. A Bíblia traz em detalhes as qualificações daqueles que Deus preparou, chamou e vocacionou para exercer o pastorado, o pastoreio, a liderança do rebanho. Portanto, quando nós estamos insistindo no fato de que devem ser homens, não pense você que nós estamos sugerindo que basta ser homem e que já está qualificado para isso. De jeito nenhum, ser homem é apenas uma das prerrogativas. Ele tem que ser homem, cristão, consagrado, dentro daquelas qualificações que a palavra de Deus coloca. De outra maneira, ele está rejeitado para o pastoreio e para o ofício de presbítero, de pastor e de diácono. Mas agora vamos para o segundo ponto
da nossa palestra, que é o caminho inverso. Se num primeiro momento nós dissemos porque acreditamos que somente homens cristãos qualificados podem ser presbíteros, pastores, líderes do rebanho, vamos dizer agora porque, na mesma linha, nós entendemos que é vedado às mulheres a participação nesse importante ofício e nessa importante função. A razão principal é que existem vários textos da Escritura, na verdade eu me recordo aqui de 7 sobre os quais eu vou falar, que impõem algum tipo de restrição ao ministério feminino ordenado como liderança. É claro que se alguém me perguntar assim, Pastor Augustus, a Bíblia não diz em nenhum lugar que é proibido que a mulher seja presbítera ou pastora ou diaconisa. Eu vou responder que sim, evidentemente não tem nenhum texto bíblico dizendo que a mulher não seja ou não possa ser uma oficial da igreja. Entretanto, existem mais de uma meia dúzia de textos que impõem limites à participação da mulher na vida da igreja e da família, que por si só constituem uma evidência suficiente para construirmos o ponto e o caso de que ela tem um papel diverso do homem na liderança da família e da igreja. Deixe-me então argumentar em cima desses textos. O primeiro deles é escrito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Ali o apóstolo Paulo está discutindo a participação das mulheres no culto público. Havia mulheres que estavam orando e profetizando no culto da igreja de Corinto, sem trazer sobre a cabeça o véu que na cultura do Antigo Oriente Médio representava um símbolo de submissão para toda mulher honrada. Toda mulher que se prezava, ela usava um véu na cabeça, que era sinal de que ela estava sob a autoridade ou do seu pai, ou do seu marido, ou do seu irmão, ou do seu tio, enfim, toda mulher de respeito naquela época, ela se referia ou se definia em relação a um homem que estaria como seu protetor ou como seu cabeça, o seu orientador. Pois bem, as mulheres na igreja de Corinto, interpretando mal a liberdade do evangelho, queriam participar do culto sem trazer o símbolo naquela cultura de que elas estavam debaixo de autoridade e de submissão. O apóstolo Paulo, então, escrevendo para resolver este assunto, ele diz no capítulo 11, no verso 3, ele começa a discussão dizendo no capítulo 11, verso 3, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Por esse motivo, a mulher deveria usar o véu como símbolo de que ela está debaixo de autoridade, porque senão